O sol está alto, o chão vibra de calor e a savana parece aberta demais para esconder qualquer coisa. Mas o guepardo não precisa se esconder como outros predadores. Ele precisa de espaço. Porque o guepardo não caça com força, ele caça com tempo cronometrado. Neste vídeo, você vai entrar no mundo do guepardo, a Cynonyx jubatus, entender de onde ele vem, por que ele é o corredor mais rápido entre os mamíferos terrestres, como ele transforma a velocidade em caça, o que ele sacrifica para ser tão rápido e por que, na savana, vencer a corrida é só metade da luta. O guepardo é nativo da África, especialmente em regiões de savanas e áreas abertas, com pequenas populações remanescentes também em partes do Irã. Ele é um predador moldado para o campo aberto, onde a visão alcança longe e a perseguição curta pode decidir tudo. E isso já diferencia o guepardo de outros grandes caçadores. Ele não foi feito para mata fechada, ele foi feito para o espaço. Quando o guepardo aparece, a primeira coisa que chama a atenção não é o tamanho, é a forma. Corpo magro, peito profundo, cintura fina, patas longas, coluna flexível como mola. A cabeça é menor, o focinho é curto, os olhos são voltados para frente. Tudo nele parece aerodinâmico, e é. A cauda longa funciona como leme, ajustando direção em alta velocidade. As garras, em grande parte semi-retráteis, oferecem mais tração, como se fossem cravos naturais. E a coluna, com flexão extrema, transforma cada passada em um salto elástico. O guepardo não corre, ele catapulta o próprio corpo para frente. Mas aqui está a primeira grande verdade selvagem. O guepardo é rápido por um preço. Ele não é o mais forte, ele não é o mais resistente, ele é o mais explosivo, por pouco tempo. A caça do guepardo é uma janela curta, um erro e acabou. Porque a energia que ele gasta em um sprint não é pequena, é brutal. E a temperatura do corpo sobe rápido. O guepardo não pode ficar correndo por minutos como um cão selvagem, ele precisa resolver em segundos. A cena começa bem antes da corrida. Ele observa, ele escolhe um alvo, ele mede distância, ele escolhe o ângulo. E aí vem o momento que define a espécie, a aproximação rasteira. O guepardo se abaixa, usa qualquer irregularidade do terreno, um tufo de capim, uma ondulação, um arbusto baixo, e chega o mais perto possível antes de disparar. Ele não quer correr mais, ele quer correr menos, mas no momento certo. Ele não pode desperdiçar a corrida. Quando dispara, a savana muda de ritmo. O mundo vira linha, o fundo vira borrão, a presa vira foco. O guepardo acelera como se alguém tivesse puxado um gatilho. O corpo estica e recolhe, estica e recolhe. A cabeça permanece surpreendentemente estável, como se estivesse presa a um trilho invisível, e os olhos fixam a presa sem piscar. Mas a presa não é passiva. Gazelas, por exemplo, não são fracas. Elas são especialistas em fuga, curvas fechadas, mudanças abruptas de direção, explosões rápidas. A fuga não é só correr, é enganar o predador. E é aqui que a cauda do guepardo vira arma. Ele ajusta a curva em alta velocidade com microcorreções, como se fosse um piloto de corrida usando o corpo inteiro para não perder a linha. Então vem o golpe final, o derrube. O guepardo geralmente não mata com a mordida esmagadora de um leão, ele derruba com tranco e tropeço, um golpe na perna ou no quadril, uma desestabilização que faz a presa cair. Depois, ele vai para a garganta, sufocando. A morte é silenciosa e rápida, porque o guepardo não quer luta longa. Luta longa é risco, e risco é a coisa que o guepardo não pode pagar. Agora vem a segunda grande verdade selvagem. Mesmo depois de vencer a corrida, o guepardo ainda não venceu o dia, porque o guepardo é vulnerável. Enquanto ele está ofegante com a temperatura alta, recuperando fôlego após o sprint,
outros predadores podem chegar. Hienas, leões e até mesmo leopardos podem roubar a caça, e muitas vezes roubam. Isso é parte dura da vida dele. Ele é o predador que conquista com velocidade, mas pode perder por força e número. Essa realidade transforma o guepardo em um predador de urgência. Ele precisa comer rápido, ele precisa arrastar para a sombra quando dá, ele precisa vigiar enquanto come, e às vezes, mesmo fazendo tudo certo, ele perde. É por isso que o guepardo não é apenas o mais rápido, ele é um símbolo de fragilidade dentro da própria excelência. Ele é perfeito para correr e imperfeito para brigar. Agora entra um capítulo que documentários amam, porque é puro drama real: a mãe e os filhotes. A fêmea guepardo cria os filhotes sozinha. Ela ensina a caça, ensina a aproximação, ensina timing. Filhotes brincam de perseguição, erram, caem, levantam, repetem. Essa brincadeira não é só infância, é treino de vida ou morte. E a mãe não pode falhar, porque filhotes são vulneráveis a predadores e roubo. Em muitos lugares, leões e hienas representam risco severo para filhotes pequenos. Então a mãe não está apenas caçando, ela está equilibrando duas urgências ao mesmo tempo: alimentar e proteger. Essa tensão é uma das cenas mais fortes da savana. A mãe guepardo olhando longe, filhotes escondidos no capim, e o tempo correndo. Ela precisa caçar, mas não pode se afastar demais. Ela precisa alimentar, mas não pode chamar a atenção. Cada decisão dela é cálculo. Em termos sociais, guepardos têm dinâmica particular. Machos podem formar coalizões, grupos de 2 ou 3 irmãos que caçam e defendem território juntos, o que aumenta sucesso em certas situações. Fêmeas, em geral, são mais solitárias, circulando por áreas amplas. Isso cria um contraste interessante. O predador que você imagina sozinho pode, em alguns casos, operar em equipe, mas sempre em escala pequena, nunca como um clã de hienas. E aqui está o detalhe que deixa o guepardo ainda mais fascinante. Ele é um predador de luz. Ele caça muito durante o dia, especialmente em momentos de visibilidade boa. Isso reduz competição direta com alguns predadores que preferem noite e crepúsculo. Mas isso também expõe o guepardo a um mundo aberto, sem esconderijo. É uma escolha forçada. Para usar velocidade e visão, ele precisa da arena aberta. A savana está quieta. Uma gazela levanta a cabeça. O vento muda. Você vê o guepardo antes da presa ver. Ele abaixa, se aproxima como sombra no capim. A distância fecha. O corpo trava por um segundo, o segundo mais silencioso do dia. E então ele dispara. A corrida dura pouco, mas o impacto dura muito. Porque o guepardo não é apenas um animal rápido, ele é uma prova viva de como a natureza pode especializar um corpo para uma única coisa e cobrar o preço dessa especialização em todas as outras. No fim, a verdade definitiva é essa. O guepardo é a velocidade em forma de carne, osso e instinto. Um predador que vive de janelas curtas e decisões perfeitas. E na savana, onde cada erro vira fome e cada vitória vira disputa, isso faz dele não só o mais rápido, mas um dos mais impressionantes exemplos de sobrevivência em alta pressão que existem na Terra.